Chegou a Salvador o reforço mais badalado do Vitória, podemos dizer assim, né? Luan foi recebido por alguns torcedores e chega, né, para tentar voltar a se firmar no futebol. Com as chegadas de Luan, Alejandro e Everaldo, o Vitória vai estrear em 2024 com 14 reforços contratados para a temporada. O rubro-negro ainda segue em negociação para a contratação do meia Daniel Júnior. O atleta, que chegaria ontem a Salvador, teve o seu embarque adiado. O Cruzeiro ainda não autorizou a vinda do jogador e ainda não acertou detalhes sobre a negociação com o Leão. O Vitória estreia no Campeonato Baiano amanhã contra o Jacuipense. A disputa por uma vaga de titular na equipe deve ser acirrada e os recém-chegados precisam conquistar a confiança do técnico Léo Condé. Já no sábado, o Leão vai entrar em campo pela segunda rodada da competição contra o Bahia de Feira. Aí você viu um pouco, né, do geral dos reforços que o Vitória trouxe, atento, e agora vamos acompanhar a chegada do Luan no aeroporto de Salvador. Mesmo em uma segunda-feira, no início da tarde, a torcida rubro-negra marcou presença no aeroporto de Salvador para receber o meia atacante Luan, principal contratação do clube na temporada. Temos grandes expectativas no lado de João Dourado, Bahia, rapaz, para poder vir aqui fazer essa recepção juntamente com minha filha. Ele é um bom jogador e bom jogador não desaprende a jogar futebol do nada. Então, assim, ele pode trazer o bom futebol dele para o Vitória, agregar, tendo a confiança que a gente, torcedor, vai passar para ele demonstrar para o Brasil que ele não desaprendeu a jogar futebol. Ele pode trazer muita qualidade para o Vitória ainda. Nos últimos 2 anos, Luan disputou apenas 16 jogos e não começa uma partida como titular desde outubro de 2022. Mas mesmo assim, a torcida rubro-negra acredita que pode ser a chave para a recuperação do camisa 7. A gente já conseguiu recuperar outros jogadores como o Zeca, o Osvaldo. Foram jogadores que eram dados, né, como perdidos já no futebol. Porém, depois que chegou aqui, viu a força da nossa torcida, voltaram a jogar. Nada é impossível, né? A gente estava, prova disso é que a gente estava lá na Série C, né? Com todo o elenco todo desacreditado. Agora subimos como campeão, estamos na Série A e com certeza esse potencial que o Vitória tem vai recuperar o jogador. Luan já chegou em Salvador vestindo a camisa do Vitória e agradeceu pelo apoio dos torcedores. Feliz demais pelo apoio de cada um que está aqui, feliz de poder estar aqui e vamos para cima. O meia atacante também se disse pronto para o desafio de defender o Leão. Muito feliz pela oportunidade, é um grande desafio na minha vida e vou encarar com seriedade, me dedicar ao máximo. Eu quero fazer minha história aqui. Eu vou passar para vocês que eu tô falando do Luan já desde a semana passada, a galera já conhece minha opinião aqui. Ô, Juliana, eu queria só começar dizendo o seguinte, essa história de comparar o Luan com o Everton Ribeiro, eu acho uma babaquice de marca maior. Por quê? O Everton Ribeiro é do Bahia, o Luan do Vitória. Comparem Luan a Mateuzinho, que está jogando de meia, a outros jogadores do próprio Vitória. E outra, o fato de que o Vitória vai ou não recuperar o Luan é o trabalho quem vai dizer. Depende muito mais do Luan do que do Vitória. Mas o Vitória está dando a ele a oportunidade que ele já teve no Corinthians e não conseguiu, no Santos não conseguiu e no Grêmio com um amigo Renato Gaúcho do lado dele. Ponto. Então depende muito mais dele. O que é que eu faço uma alusão? Quem joga dominó sabe o que eu vou dizer aqui agora. Luan é uma bucha de cena com o jogo fechado. Mas cada um tem 2 pedras e não uma. Porque se tivesse uma, ele já não dava para recuperar. Então, o Luan é uma bucha de cena que o Vitória pegou e que vai tentar que alguém tenha uma pedra maior para poder ganhar o jogo. Resultado, Vitória fez uma escolha equivocada, o futuro vai dizer. O risco, o Vitória sabe, o torcedor sabe, até porque em qualquer entrevista que se faça com o torcedor do Vitória, e vocês viram essas aqui da Band no aeroporto, os caras dizem assim, não, o Luan veio para recuperar. Então, se o Vitória conseguir recuperar o Luan, o Vitória tem que ser um grande centro de recuperação de todos os atletas. Não serve esse exemplo para Osvaldo, que não teve o mesmo problema, ou os mesmos problemas, nem para Zeca, que também não teve os mesmos problemas. Os problemas de Luan vão além do futebol. Então, o Vitória está apostando. E outro equívoco que o torcedor do Vitória está dizendo, mas é por produtividade. Se não jogar, não ganha. É mentira.
Um contrato de produtividade tem um valor mínimo e tem um valor máximo que ele pode alcançar. Se ele jogar 60%, 70%, não sei qual foi o acordo feito, ele vai chegar até o salário top que ele tem direito no contrato. Se ele não jogar, ele tem um valor mínimo, que não é um salário mínimo. Não pense que ele vai ganhar no Vitória menos de 50 mil por mês, mesmo se não jogar. Então, o torcedor acha que ele está vindo por produtividade, jogou, ganha, não jogou, não ganha. Não é verdadeira essa informação. Esse esclarecimento é importante, Márcio, porque muitos torcedores desconhecem e imaginam, sim, se ele não jogar bem, não vai receber praticamente nada. Não, o valor mínimo existe. A questão do Luan é um exemplo, assim, que eu não lembro de um jogador ter evoluído tanto quanto o Luan, que realmente ele foi o rei das Américas, praticou um futebol fantástico. Mas depois não houve como se recuperar com todas as oportunidades em times grandes. E, por fim, o Renato, eu vi um podcast dele que tentou dar mais uma oportunidade. Então, depende dele. Agora, o torcedor tem todo o direito de ser esperançoso. Um deles falou uma coisa óbvia, quem sabe não esquece. Sim, mas no futebol você pode não esquecer, mas não coloca em prática se você não tiver em condições para isso. E, realmente, esses últimos anos, isso não são poucos, ele não mostrou condições de recuperação. Agora, no futebol, tudo pode acontecer. É uma aposta para o torcedor, pelo nome do Luan, pelo que ele fez no passado, trouxe aquela esperança. Agora, infelizmente, pelo que ele vem apresentando até agora, com todas as oportunidades que teve, e volto a frisar, em times grandes, ele não produziu. Então, para analisar, não vamos ter que ver em campo, mas pela trajetória dele, nós não temos essa esperança que o torcedor tem, infelizmente. Olha, ouvindo um veículo de comunicação, a rádio lá em Porto Alegre essa semana, Juan foi tido como a pior contratação do Grêmio nos últimos 30 anos. Né? Então, assim, chegou mal e saiu mal. Né? O Renato fez tudo para tentar colocar o jogador em atividade novamente e não conseguiu. E aí eu vejo o Fábio Mota, presidente do Vitória, dizer o seguinte: nós não podemos errar nas contratações porque não temos orçamento para fazer boas contratações, grandes contratações. Mas essa contratação é de altíssimo risco para errar. Porque é um jogador que perdeu time na carreira, tem problemas físicos, problemas psicológicos, não jogou no Corinthians, não jogou no Santos, não jogou no Grêmio e vem para o Vitória, como o Márcio disse, um jogador que vem, parece que vai ser um peso no elenco para tentar focar para recuperar um atleta só. Para mim, uma contratação de altíssimo risco para dar errado. Vai ser uma surpresa se ele voltar a jogar em alto nível. Acho que ele não volta mais no nível de 2017, quando foi o melhor das Américas. Se melhorar, vai ser um pouquinho mais do que está jogando e é muito insuficiente ainda para o Vitória. Você traria, Márcio? Não traria. Eu não sei qual for a base do acordo, mas, inclusive, é uma cláusula de renovação automática. Eu não traria porque, diante da percepção de que o Vitória tem que errar muito menos do que quem já está na primeira divisão com o elenco montado, e estou falando dos outros clubes, não estou falando aqui do nosso estado, estou falando de equipes que já estão na Série A com elencos montados e que só fizeram recuperar. Então o Vitória tem que fazer um campeonato de segurança, como fez o Cuiabá, certo? Correu um risco baixíssimo, mas para isso tem que contratar jogadores que vão jogar. A base é a seguinte: Luan vai jogar no Baiano e na Copa do Nordeste? Ótimo. Se jogar, beleza, é um parâmetro. Se não jogar nessas competições, pode mandar embora antes do Brasileiro. Quem não joga o Baiano pode esquecer o Brasileiro, que é de alto nível.